11 horas e 16 minutos, o Tribuna Livre está de volta hoje, dia 26 de agosto, gente. E nós estamos falando sobre animais urbanos. Você acompanhou na abertura do Tribuna Livre que o repórter Giovanni Rodrigues, ele entrou aí relatando o problema enfrentado pelo Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte, que teve que transferir provisoriamente pacientes da UTI neonatal depois que piolhos de pombo foram encontrados no local. O hospital alerta ainda para o aumento da população dessas aves na região hospitalar. Pois é, em Mariana, na região central aqui de Minas Gerais, foi aprovada uma lei proibindo moradores de alimentarem pombos em locais públicos da cidade. É que a superlotação de pombos, segundo a prefeitura, tem se tornado um problema sanitário na cidade, além de ser um problema também relacionado ao gasto público, porque tem que ficar toda hora limpando também onde os pombos sujam, né? Além de deteriorar alguns monumentos históricos. Diante disso tudo, uma reflexão. Esses animais, e não apenas os pombos, aí entram capivaras, coatis, calangos e vários outros. O fato de estarem nas cidades e de forma descontrolada representa um risco ou um reflexo da nossa relação com o meio ambiente? Essa, inclusive, é a nossa pergunta do dia. Você pode responder enviando a sua mensagem para o 99412-2179. 99412-2179. A pergunta já está aqui na tela, no nosso telão para você. Animais silvestres nas cidades, risco ou reflexo da nossa relação com o meio ambiente? Responda aqui para a gente, mensagens já estão chegando ao longo do programa. A gente vai apresentando aqui o que o nosso público, o nosso ouvinte, espectador está pensando. E para falar conosco, Léo? Para falar com a gente hoje, a bióloga, mestre em sustentabilidade, professora da UNA, Fernanda Raj. Fernanda, bem-vinda agora ao nosso novo estúdio. Obrigada, gente. Bom dia. Eu tô apaixonada, o estúdio está maravilhoso, uma estrutura linda e eu tenho certeza que vai ser melhor ainda agora o programa de vocês. Ah, que bom que você tem agora, gostado. Fernanda, explica pra gente. Está acontecendo, eu vou já começar com a pergunta do dia, sabe? Eu acho que é uma boa introdução para a gente startar o nosso assunto. É um risco a presença desses animais? Ou a presença deles também é reflexo da forma como a gente está lidando com o meio ambiente? Sim, para as duas perguntas. Por quê? É um reflexo da nossa relação com eles. Esses pombos, a gente já tem todo um costume lá da Catedral de Roma e até mesmo nos anos na Grécia Antiga, eles já eram domesticados justamente para trazer sinônimo de paz, de liberdade, porque eram mensageiros. Então, esses mesmos pombos foram trazidos aqui para o Brasil, mas eles foram domesticados na mesma forma em que eles são selvagens. Eles são silvestres, eles são de áreas nativas, mas eles são sinantrópicos, eles se adaptaram ao ambiente urbano. Então, sinantrópico significa isso. Mas, ao mesmo tempo, eles são o que a gente chama de hospedeiros assintomáticos de algumas doenças, de alguns vírus, bactérias e parasitas que causam doenças e podem causar em nós. Então, na verdade, o risco representa não o fato de eles estarem perto de nós, mas de eles estarem em excesso. Porque os bandos acabam se multiplicando porque nós alimentamos esses animais por conta do costume que a gente sempre teve. A gente tem, ao longo do mundo, né, no mundo inteiro, alguns locais de praças abertas que tem revoada de pombos e que é costume, inclusive na Europa, alimentar esses pombos para que eles fiquem bonitos ali. Mas no Brasil isso aconteceu de uma forma muito diferente e de uma forma muito complicada para a gente. Então a gente tem que lembrar que são animais, a gente tem a lei de crimes e regras que os protegem, mas, ao mesmo tempo, a relação que a gente tem de aproximá-los de nós, ela não é saudável. Eles perdem o costume silvestre que eles têm de ir em busca de alimento e acabam acostumando com o que a gente dá. E o mais impressionante é que essas aves, elas sabem reconhecer o seu alimentante. Na ecologia, eles reconhecem o horário que eles se alimentam, porque normalmente eles se alimentam de manhã e de tarde, que é exatamente o horário que as pessoas sentam no banco para conversar, principalmente idosos, crianças na pracinha. E eles também reconhecem, eles têm a capacidade cognitiva de reconhecer quem os alimenta. Então eles acabam criando aquele hábito automático de ir no mesmo lugar todos os dias e chamar outros bandos
para virem também. Mas, ô Fernanda, no caso dos pombos, né, que popularmente as pessoas falam que são ratos de asa, né? Quais são os riscos, assim, reais à saúde que eles trazem para o ser humano? Naturalmente, eles são hospedeiros de alguns vírus, né? Que a gente chama também de tricose, ou são fungos que habitam o organismo deles e que podem nos causar doenças relacionadas, inclusive doenças cerebrais. E o pior deles é o que o pessoal confunde mais. Porque o que a gente chama de piolho de pombo, que foi até o que aconteceu no Hospital das Clínicas, na verdade não é um piolho, é um ácaro. E qual É um a ácaro. diferença? A diferença é que os piolhos, eles são parentes das aranhas. E os ácaros, eles já são ali dentro do grupo de invertebrados, dentro dos insetos. Então, ele já tem ali uma diferença ecológica. Mas, o que aconteceu? Tanto os piolhos quanto esses ácaros se alimentam de sangue, são hematófagos. Esses ácaros, eles foram, ao longo da evolução, acostumando a se alimentar de sangue. Por isso que eles causam, em crianças, idosos e em nós, coceira, urticária, irritação na pele. Por isso que o pessoal confunde muito com piolho, porque são os mesmos sintomas. E eles ficam ali, esses ácaros, normalmente eles se alimentam de quê? De poeira, de pele morta. A gente tem na nossa pele ácaros normais, mas nos pombos eles se alimentam da gordura que eles usam para impermeabilizar as penas e eles não se afogarem, e para melhorar o voo, e também ficam ali entre as penas e entre a pele mesmo. Agora, te contar uma coisa. Em relação a esse aumento da população de pombos, a Prefeitura de Mariana, por exemplo, proibiu a população de alimentar esses pombos, porque estava falando que já estava virando uma medida sanitária, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa percepção, porque aqui a gente não está contra os pombos. A gente, de forma alguma, a gente não está aqui advogando contra os pombos. E a gente também precisa levar em conta, né, todo um contexto que está ocasionando esse tipo de reação. Exato. É claro, há riscos? Há. Porque todo descontrole é risco, Sim, né, Fernanda? Exatamente. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque não é uma medida higienista que a gente está, de certa forma, falando aqui. Exatamente. Mas que tipo de política pública que seria necessário para haver esse controle, essa organização, assim? Gente, para quem não entende o termo, quando a gente fala de medida higienista, é extermínio mesmo. Eliminar tudo. Eliminar tudo. Hoje a gente tem a lei de crimes ambientais, né, que não permite fazer isso, porque, querendo ou não, são animais urbanos, mas são animais silvestres que se adaptaram ao ambiente urbano. Tem o risco? Tem. É igual a gente conversou aqui, eles têm parasitas. Naturalmente, eles já têm esses parasitas, esses vírus e bactérias no organismo. Isso é equilibrado ali dentro da floresta, dentro do ambiente natural. Mas a partir do momento que eles entram em contato conosco, se um pombo desse morre, o parasita vai perder a fonte de alimento dele. Então, vai vir pra gente. E uma coisa que também, essa relação complicada, né? A Prefeitura de Mariana tomou uma atitude que ao princípio parece ser meio radical, mas não é. Em princípio é mesmo cortar, eliminar esse tipo de alimento. Isso vai fazer com que eles sejam conduzidos para outros lugares que tenham alimento. Vai ser uma medida ali temporária e que não vai ser monitorada, mas que pode diminuir sim o bando. Mas a gente tem outros tipos de controle que são feitos também. Em aeroporto, por exemplo, hoje a gente tem aqui em Confins um número muito grande de pombos também. E aí a gente coloca o controle biológico. São soltas águias e gaviões que são predadores deles, naturalmente, mas que não estão ali naquele ambiente. Então a gente solta, eles são treinados para isso, eles soltam, se alimentam, a gente traz os bandos, né? A gente tem empresas de consultorias de biólogos que fazem isso, mas não dá para fazer isso no ambiente urbano. Essas aves não se acostumam, não conseguem se adaptar ao ambiente urbano. Então a primeira medida é essa, sim, fazer esse afastamento por meio do corte de alimento, porque eles vão entender que ali não é um ambiente bom. E aí eles vão procurar outros lugares. Mas tem que ter um monitoramento ambiental e educação ambiental também com as pessoas. Agora tem um outro porém, Adriana e Léo, e o pessoal que está ouvindo a gente. Um outro problema sério aqui em Belo Horizonte, que causa um aumento dessa população, são as construções abandonadas. Porque eles fazem os ninhos. Porque eles vão fazer os ninhos. Tudo bem que cada pomba, ela coloca 2 ovos e após a postura, ela abandona o ninho. Mas nesse meio tempo que ela abandonou o ninho, os ácaros ficam ali. E aí quando ela abandona o ninho, esses ácaros vão em busca de outros
mamíferos para se alimentar do sangue. E aí eles vão em busca da gente. Ela abandona os filhotinhos? Não. Ela leva os não, filhotinhos ela leva junto. os filhotes junto. Tá ela bom. abandona Ela é uma boa depois mãe. de um tempo. Ela Ela é uma boa mãe. Ela abandona então tá bom. depois de um tempo, que os ovos chocam. Ela alimenta. Tá. E aí, quando eles já estão ali com 2 meses, eles vão Aí todos eles vão- embora. Entendi. Porque já vão colocar os filhotes para frente para se alimentarem de outras fontes. Fernanda vai continuar com a gente aqui no Tribuna. Hoje nós queremos saber de você. Animais silvestres nas cidades. Risco ou um reflexo da nossa relação com o meio ambiente? Já tô vendo aqui, Adriana, tá chegando algumas respostas. E aí, se você ainda não enviou, manda pra gente no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Olha só, pode ficar à vontade para enviar a sua resposta, seu questionamento. Nós vamos fazer um rápido intervalo, é rapidinho. Enquanto isso, você vai mandando a sua resposta aqui no Tribuna Livre. Voltamos já. Horas e 33 minutos, Tribuna Livre está de volta. E hoje, Adriana, nós estamos falando sobre animais urbanos. E a gente está fazendo a pergunta, né, para você, a nossa pergunta do dia. Você acha que esse descontrole, né, da população de animais silvestres aqui nas cidades, isso representa um risco ou é um reflexo da relação que a gente tem tido com o meio ambiente? Aí a gente está falando de pombo, a gente está falando de capivara, né? A gente está falando também de coati, né? E a Fernanda Raj está aqui, ela que é bióloga, mestre em sustentabilidade, professora da UNA, está aqui para esclarecer, né, nos ajudar com informações a respeito desses animais. Vamos falar a gente falou muito sobre os pombos e tem muita pergunta relacionada a pombo. Eu imaginei. Vamos falar um pouquinho também, só para a gente não deixar, né, de lado, as capivaras, que foi um problemaço aqui da nossa cidade. E também os coatis, a prefeitura agora fazendo esse levantamento, né, dos coatis, principalmente ali no Parque Agel Sobrinho, no Buritis, e a população com medo. Com medo de quê? De segurança, porque os coatis muitas vezes ficam São nervosos ali, agressivos, agressivos, né? E também com medo de transmissão de doenças, Fê. Raiva. Ó, as capivaras, mesmo caso dos pombos. Só que aí as capivaras a gente já tem o carrapato estrela, né? Sim. Que pode trazer aí doenças pra gente, porque eles são também... O carrapato é hospedeiro intermediário de um protozoário que causa doença na gente, e aí ele é também um parasita da capivara. A elas aí, ó. E aí as nossas meninas são isso aí super são simpáticas. outros bichinhos também que ficam de que forma podem, descontrolada nas pois ruas. é, o cavalo, por exemplo, E se tornar os vetores, porcos. né? E Belo Horizonte tem um aspecto peculiar, né, gente? A gente gosta de bicho perto da gente. E por ter sido, em outras épocas, fazenda, as pessoas não perderam o costume. Mas a gente tem que aprender a conviver com eles e tratá-los da maneira ideal, porque, querendo ou não, se a gente quer... Muitas pessoas querem viver num ambiente natural, mas não querem conviver. Ou não sabem conviver, né? No caso das capivaras, realmente elas encontraram ali na Lagoa da Pampulha um ambiente muito adequado para viver. E elas começaram a se reproduzir muito. Isso pra gente é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, elas transmitem, né, essas doenças e podem oferecer riscos para os cães que começaram a frequentar a Lagoa da Pampulha e, consequentemente, propagam ali os carrapatos e podem trazer problema para a gente. Então, nesse caso, em todas as lagoas do Brasil inteiro, a gente tem esse problema. Que, na verdade, é uma solução, porque elas estão ali dizendo que nós estamos convivendo muito bem com elas. Mas a gente precisou fazer o que a gente chama de enriquecimento ambiental. O que é isso? É atrair essas capivaras para as áreas que realmente são delas. Então, o pessoal acabou atraindo essas capivaras para o Parque da Pampulha. E o que é esse enriquecimento ambiental? É a gente acrescentar alimentos que normalmente teriam na natureza de forma mais fácil para elas ficarem ali e acostumarem a comer só ali. Então, elas têm ali água, alimento. O enriquecimento também vem com plantio de árvores e fazer mais do ambiente ser mais agradável para elas, elas ficam ali. Agora, então esse aí a gente resolveu, que a Pampulha tem a lagoa, mas tem a parte do parque, tem a ilha, que é muito habitada por animais e que eles ficam todos tranquilos ali, todos salvos ali. E aí a nossa convivência fica ok também. Mas o caso dos coatis me preocupou muito, porque a gente já tem esse problema no Parque das Mangabeiras. O pessoal vai lá, a gente já teve problema, e não só com os coatis, mas a gente teve um problema há um tempo atrás de micos que tiveram herpes. Herpes zoster.
que é aquele machucadinho que a gente tem na boca quando tem algum estresse, porque é um vírus que já está no nosso organismo, mas que só se manifesta quando a gente está estressado. E aí, pelo fato de você pegar a banana, morder, a sua saliva vai para a banana e você entrega para o macaco, se você tiver ali com algum período de estresse, principalmente janeiro, fevereiro, que o pessoal está no carnaval, e aí beija, e não dorme direito, não se alimenta direito, isso passa para o animal. O problema é que a gente tem anticorpos para isso, esses animais não. Eles morrem na hora. Eles morrem com poucas horas. E o fato dos coatis me preocupou um pouco, porque aquele pipoqueiro que fica na Praça do Papa, ele não sabia, ele já está ali há muitos anos, quem conhece e frequenta, e ele sempre colocava ali um pouquinho de pipoca que acabava no fim do dia. Mas ele colocava ali para as pessoas que quisessem comer ali. Então ele colocava as vasilhinhas com pipoca para quem quisesse comer ali. Mas esses coatis começaram a vir em busca dessas pipocas. E aí ele relatou também há um tempo atrás que o fato dele não colocar deixou esses coatis irritadíssimos. E aí que eles ficaram agressivos. Eles começaram a ir no carrinho, os bandos, e agredirem mesmo, e atacarem o carrinho. Porque ele foi colocando ali ao longo dos anos, de muitos anos, de repente ele tirou. Isso faz muito mal para esses coatis, porque gordura, obesidade, excesso de sódio, para esses animais eles também podem ter problemas de pressão alta. A diferença é que a gente tem regulação fisiológica para isso e eles não. E, ao mesmo tempo, as fêmeas entendem que ali é mais fácil obter alimento. Então, elas vão no período de reprodução e elas ainda levam os filhotes. E aí, isso aconteceu na Geopil Sobrinho também. Por quê? O Parque Geopil Sobrinho é um parque que tem 3 nascentes lá dentro, no Buritis. Então, ele tem 3 nascentes ali. E tem uma população muito bacana de fauna silvestre dentro do ambiente urbano. O Buritis era um ambiente silvestre seguro. Mas, com o aumento da população... Deu não, desculpa. Não deu errado. Deu errado lá no Buritis. E no Buritis deu errado. Porque o que aconteceu? Eles acabaram construindo e desmatando muito essas áreas e exterminando ambientes nativos ali. E esses ambientes nativos, faltando, esses animais acabaram se concentrando todos ali no parque. E aí o fato das pessoas pedirem monitoramento, que estão revoltadas, a gente entende pelo medo, pelo receio. Mas eles estão ali porque realmente está faltando alguma coisa. E aí que o meu telefone falou aqui que deu errado, deu errado mesmo, porque está faltando alimento, está faltando espaço, e eles encontraram ali no parque um ambiente seguro e estão se reproduzindo de maneira maior ali dentro. Então a população vai ter que ser controlada de alguma forma ou isolada de alguma forma. Sim. Vamos para as perguntas, que já começam a chegar também, as participações aqui dos nossos ouvintes e espectadores. Bom dia, meus queridos, como estão vocês? Bom dia, Vini, tá aqui do bairro Floramar. Para mim, todos esses animais urbanos, né? Culpa da própria população, principalmente ratos. Qualquer resíduo de comida atrai barata, que atrai ratos. Onde tem presa, tem predador, né? É o Vini, ele falou que ama demais a gente. E ele acompanha a gente desde outros tempos, tá? Ótimo, e eu já amei a resposta dele. E tem mais, ele não terminou ainda não. Só mais uma observação, Dri e Léo. Há alguns anos tínhamos infestação de pardais. Hoje você não vê pardais com tanta frequência. Por que essa praga sumiu? E usando a mesma forma que os pardais sumiram, não dá para fazer com que os pombos sumam? Aí é que tá. Os pardais, eles são animais migratórios. Então a gente consegue fazer esse controle em épocas de reprodução. Então aquilo que eu falei para vocês dos gaviões, por exemplo, dá para a gente colocar nessas épocas de migração que eles vêm para reproduzir e se alimentar. Aí a gente consegue fazê-los sair dali. Os pombos, com o tempo, eles vão acabar saindo na medida em que a gente para com a alimentação. Mas o Vini falou uma coisa muito certa. Alguns animais têm predadores, os pombos aqui não têm. E não tem competição também, porque a gente alimenta direto. A gente aumenta a alimentação, a gente aumenta a frequência e não tem predador. Então a gente vai ter que... O que vai começar a ser feito nos centros urbanos, a gente parar com a alimentação, eles vão entender que não tem nada ali e vão para as periferias. Essas periferias a gente consegue soltar esses gaviões para fazer esse controle biológico. E aí a Ângela Gonçalves, bom dia, viu, Ângela? Ela diz assim, os animais estão buscando nas regiões urbanas o que foi retirado deles em seu ambiente natural.
Mas vimos na reportagem que o afrouxamento dos órgãos públicos tem deixado moradores de rua viverem em espaços que quiserem, sujando e prejudicando as áreas de saúde. Isso é lamentável. E aí ela completa dizendo que lá num fio, lá próximo da casa dela, sempre passa uma família de micos. Não sei para onde vão. As pessoas costumam jogar bananas, esse tipo de alimentos para eles. Bonitinho, né? Mas essa Acham prática bonitinho. também não Não, pode? não pode. Nem de alimentos Não. como banana, frutas? Nada, porque eles têm que criar o hábito de buscar isso nas áreas florestadas. A nossa região, por exemplo, aqui, eu moro no Cidade Nova, a gente tem o Horto Florestal, que é o da UFMG. Eles têm que, teoricamente, buscar alimento ali. E até para eles poderem ficar ali. Na medida em que você os atrai, eles vão querer vir para o nosso meio e vão entender que o alimento vai ficar ali para eles disponível sempre. E a gente pode transmitir doenças para eles, assim como eles podem transmitir para a gente. Não dá alimento é até uma forma de educá-los. Exatamente. Né? Eu acho que a pergunta do Marcos, ele está ouvindo a gente lá no Rio de Janeiro. Marcos, um abraço, pessoal do Rio. Que lindo, grande gente. abraço, beijo. viu? Povo bom. O que faz para afastar os pombos aqui da minha casa? Ô, Fernanda, são várias perguntas relacionadas a isso, mas eu acho que um caminho você já começou aí falando, né, a respeito da alimentação. Para a alimentação, hoje a gente tem alguns métodos, né? Eu vou falar de todos cientificamente, tá, gente? Não é para fazer. Não é para fazer, por favor. Cientificamente, a gente já identificou algumas formas, mas que a gente faz os prós e os contras de preço e logística e às vezes ser possível ou não. Um que era muito utilizado na Europa, porque também esses pombos foram trazidos para cá, para o Brasil, pelos europeus, pela família portuguesa quando veio, a família real quando veio, porque eles entendiam, né, que a gente tinha, que era um sinônimo de paz, de liberdade, que eles eram mensageiros e que eles trariam proteção divina para a gente. A gente já sabe que sim, a gente tem a pomba lá no Vaticano, mas aqui a gente está com um descontrole. O primeiro deles, que muitas pessoas, no início, nos primeiros anos de habitação desses animais aqui, era o extermínio. E essa a gente não pode fazer no Brasil, porque eles são protegidos por lei. A gente tem a lei de crimes ambientais e é considerado crueldade e maus tratos. Mas a gente tem também o espanto. Mas esse espanto a gente tem que fazer realmente com movimentos mais bruscos, porque no centro a gente pode fazer com sirene, mas não é adequado por conta do barulho, ruído, dependendo do lugar, inclusive na área hospitalar. Então é o espanto, a gente tem o espanto com movimento mesmo, que é o tocar esses animais, e esses movimentos que são associados. Então, é parar de comer, parar de alimentar, o espanto, cortar esses horários de alimentação dele, que seriam na parte da manhã, de manhãzinha e no finzinho de tarde. Muitas pessoas também, a gente tem algumas iscas que deixam eles paralisados, e eles ficam paralisados e as pessoas conseguem retirar, mas isso só o pessoal da zoonose e autorizado que pode fazer. E tem um gel também, que normalmente o pessoal passa, só zoonose também, ou um biólogo responsável. A gente tem várias empresas de biólogos que fazem esse tipo de tratamento e de retirada. E esse gel, ele faz com que esses pombos não consigam pousar ali e não colocar ninhos ali. Então fica escorregadio e eles acabam saindo dali. Mas só deixando claro que são substâncias que não fazem maldade, não fazem crueldade. Então, por isso que tem que ser pessoas apropriadas para isso. E agora, aquela história, na casa dele, por exemplo, em residências, esperou ali, viu que o período de reprodução é de dezembro a março. Nessa época do ano, viu que tem um ninho, chama o pessoal da zoonose, pede para retirar, contrata uma empresa de dedetização que eles vão tirar esses ácaros dali. Você que é de Belo Horizonte, você pode entrar em contato com o pessoal da prefeitura por meio do portal da prefeitura, pbh.gov.br, ou então pelo aplicativo. Você que é de outra cidade da região metropolitana, procure o pessoal das zoonoses, da prefeitura e da sua região e peça uma orientação. Assim eles vão saber te dar todas as informações direitinho e você pode solucionar esse problema. Muita gente aqui, Adriana, perguntando isso que a Fernanda acabou de falar, o que fazer para acabar com os pombos, muitos pombos. São várias perguntas aqui relacionadas a isso. Aqui, por exemplo, ó, a Ângela e a Tânia, elas têm relatos semelhantes. Ela está falando, a Ângela primeiro, falando sobre o telhado, debaixo do telhado da casa está infestado de pombo. Ela está com medo de doença, eles estão aumentando cada vez mais, né? Ela precisa saber o que fazer antes que ela perca o controle, né? Ela falou que tem muita sujeira, deixa um cheiro muito forte. Sim. E perto da casa dela tem uma casa de ração, onde eles encontram alimentos. E também a gente tem a Tânia, deixa eu pegar a mensagem da Tânia aqui embaixo, Léo, se você puder me ajudar também. Tânia Maria, isso. Ela tá falando aqui, ó, que
mora em casa, que agora apareceu um gatinho, eles sumiram, antes eram muitos. Nunca Os alimenta. pombos sumiram, né? Depois Isso, que os o gatinho pombos. apareceu. E perguntou se pombo tem medo de gato, que ela está com ácaro nos olhos e está planejando um ano. Pelejando um ano com infecção. Aí tá falando assim, me ajuda. Meu pai eterno, tô vendo? É. Ó, gatos são predadores, sim, desses pombos. Então, são predadores naturais ali que acabaram se encontrando, infelizmente ou felizmente, acabaram se encontrando e são predadores, sim. Em relação ao ácaro e a esses pombos, pessoal que tem esse problema com o forro, com o telhado, felizmente ou infelizmente, esses animais acabam encontrando abrigo e segurança nas nossas casas, né? Então, no período de nidificação dos ninhos, que é de dezembro a março, é um pouco complicado, então melhor chamar um biólogo, chamar uma zoonose para poder fazer essa retirada. A gente não, porque isso pode, inclusive, trazer outros transtornos. Realmente as fezes causam muito desgaste de patrimônio, elas são muito ácidas, então elas acabam corroendo. E no carro também? Carro também. Porque eu já ouvi dizer, a gente estaciona, às vezes tem um cocô de pombo, volta e meia, né? Principalmente o marido preocupado demais com os carros, né? Fala assim, ó, lava o carro, gente. Tem que lavar porque senão corrói, é isso? Verdade? Corrói, eles são ácidos, né? Porque tem muita amônia. E aí entram em processo de acidificação e realmente metais, madeira, a estrutura metálica, inclusive lá de Mariana, né? As obras. Então, o ideal é fazer essa limpeza mesmo, diariamente. E, no caso dela, pedir uma dedetização. Ela vai ter que contratar uma empresa de dedetização. Ou chama a zoonose. Ou chama a zoonose, se você não conseguir contratar, porque eles fazem essa dedetização e a limpeza. Ótimo. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Tribuna Livre volta já. Não saia daí. Vai respondendo a nossa pergunta aí pelo WhatsApp. 99412-2179. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Hoje nós estamos falando sobre os animais urbanos. Estamos recebendo muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Inclusive, vai participando, que ainda dá tempo, rapidinho. E aí a Jaqueline, ela tá dando bom dia pra gente. Olha só, Fernanda e Adriana, nós estamos recebendo, gente, a Fernanda Arrajo, que é bióloga, mestre em sustentabilidade, professora da UNA. E olha aqui, É recorde aqui, gente, pergunta sobre pombo. Recorde é pombo. Mas aqui, Fernanda, olha o que a Jaqueline falou, que ela arrumou um gatinho pra assustar os pombos lá da casa dela. Só que aí o gato fez amizade com os pombos. E agora eles são melhores amigos. Pode ser, nesse caso aí, isso pode acontecer, né, gente? Nesse caso aí, pode ser que o gatinho já estava se alimentando de outros ratos que estavam ali e não viu nele um inimigo ou uma presa, virou best. Ô, Jaqueline, manda a foto se você tiver. Jaqueline, manda a foto, eu quero ver essa foto. Ai, que bonitinho. A Tânia falando o seguinte, que ela adora muito o programa. Obrigada, viu, Tânia? Legal, uma Tânia. grande preocupação, gente. Eu tenho ora pronobis. Me preocupa muito. E até parei de comer porque estava cheio de fezes de pombo. Não, nesse caso aí você não Como precisa parar, proceder? Aí ela pergunta também, porque tem gente que coloca CD para brilhar e para espantar o pombo. Isso é maldade, viu, gente? Ó, o CD eu não vou recomendar, não, porque não faz diferença para a visão dele e pode esquentar o bichinho demais. Aí é maldade, é crueldade, não é legal, não. Mas no caso do ora pronobis, não precisa se preocupar, porque a gente sabe que até, assim, de outras situações, pega a sua ora pronobis, deixa ela de molho um pouquinho ali com uma tampinha de cloro ou de água sanitária dissolvida em 1 litro de água. Isso elimina qualquer tipo de vírus, fungo, bactéria e você pode comer plenamente, tá? Não deixa de comer por conta disso, porque esses parasitas, em alguns casos, né, fungos, vírus, bactérias, protozoários, eles sobrevivem em tempos curtos na natureza. Então, o caso do ácaro, né, que a gente chama de piolho de pombo, é mais recorrente e é mais complicado porque o animal está ali com um vírus, um protozoário, uma bactéria dentro dele e transmite para nós quando a saliva dele entra em contato com o nosso sangue. Então ele vai lá, faz a perfuração para sugar o sangue da gente e a saliva dele entra em contato conosco, que é aí que tem a contaminação. Mas no caso das plantas, não precisa se preocupar, verdura, fruta, até mesmo algum alimento. O alimento é mais complicado porque você não pode lavar. Mas em caso de frutas, verduras, pode fazer a lavagem que desinfecta sem problema nenhum. Ô, Fernanda, calango. Muita gente não gosta, né? Gente, calango não traz nenhum tipo
de zoonose ou algum tipo de transmissão, de nada pra gente. Eles são os únicos aqui que convivem conosco, mas que não fazem mal algum. Inclusive, eles se espantam muito rápido, eles se alimentam somente de vegetais, eles acabam também, às vezes, ali se alimentando de alguns insetos que são importantes para eliminar como pragas para a gente. Então, eles são interessantes para deixar ali, até porque eles são tão medrosos que eles não entram dentro de cozinha, por exemplo, dentro de áreas que a gente movimenta muito. Então, eles só com o espanto mesmo, eles já saem. Então, não precisa ter medo, porque ele tem mais medo do que a gente. A gente está caminhando já para o finalzinho, só agradecer aqui a presença e a participação de todo mundo. A Fátima relatando aqui que ela caminha no bairro Caiçara, né? Ela faz caminhada e ela vê direto gente jogando canjiquinha pro pombo. Então, o povo sem consciência, realmente. E também mandar um abraço aqui para Tânia Maria Rodrigues. A gente já leu a participação dela, Léo. Mas abraço, porque ela Tânia. e ela mora aqui pertinho. Ela tá doida para conhecer a catedral. Ô, Tânia, vem Vamos um dia. Vamos marcar. Manda mensagem pra gente. A gente vai ter o prazer imenso de te receber, de fazer um passeio aqui com você pela catedral, tá? Então, vamos marcar sim. E Né, aí, Léo? exatamente, venha. Vai ser um prazer receber você aqui, tá? A Edileia tá falando aqui, Adriana, que na casa dela sempre teve muitos pombos, uma sujeira terrível que ninguém merece, mas que agora tá diminuindo. Coisa ótima. Que bom, né? Esse período vai diminuir, gente. O período que a gente tem que ficar mais atento e diminuir. Até assim, a pessoa falou assim, falta de consciência. Na verdade, não, porque a consciência que a gente tinha é legal, é bonitinho, vamos dar o alimento, fica linda aquela revoada. Mas agora a gente vai ter que começar a fazer o contrário. Então, época de dezembro a março, que eles se reproduzem, vamos diminuir. Não precisa ser brusco, quem não quiser, falar, mas é porque meu avô está acostumado, minha menina está acostumada. Vai diminuindo aos pouquinhos, educação ambiental é isso. Não dá só de manhã, ou de noite, para depois tirar tudo. Ou se quiser tirar tudo também. Porque agora a gente vai ter que acostumar com isso, né? E a gente vai ter que virar esse hábito. Meu pai precisa saber dessa informação dos calangos, porque eu nunca vi alguém proteger tantos calangos. Bonitinho, Lá em casa, se eu capturasse a bióloga agradece. pra vender calango, nossa. Fernanda, a gente está encerrando o programa. Fernanda Raggrossi no Instagram. Tem muito com dois conteúdo Gs, legal tá, lá. gente? RAGGI-GROSSI. É isso. Muito conteúdo legal, venham. Vou gostar demais de E você conversar com volta todo mais mundo também. em outras oportunidades, Você tá, vai gente? Muito voltar? obrigada, Espero viu, gente? Mais uma vez pelo convite, pelo carinho de sempre. Nós que agradecemos. O Tribuna Livre fica por aqui, mais uma vez agradecendo a você que participou aqui com a gente. Foram muitas mensagens, foi um programa muito legal. E só que agora tem notícias. Quem chega agora, Adriana, é o André Santos e a Janaína Regiane com o Rede Notícia. É isso aí, André já tá aí na espreita.